Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer adentrar a tua casa ou também você que nos ouve pelo Spotify, poder compartilhar histórias de empreendedores e empreendedoras que fazem a diferença no mercado. E hoje é um episódio super especial. Eu vou conversar com uma empreendedora que é exemplo de superação, de resiliência e principalmente de competência na área de atuação dela. Mas antes de apresentar a minha entrevistada, fazer aqui um suspense para vocês, eu te convido a nos seguir no Instagram, @quintorebelo, Rebelo com 2 L's. Você também pode se inscrever no nosso canal, porque o teu joinha aí, a tua inscrição ajuda a impulsionar, a engajar esse episódio. E no Spotify, é claro, dê lá os 5 estrelas, pessoal, porque isso também nos ajuda, né? Que mais pessoas conheçam esse trabalho, esse projeto tão importante. Porque aqui é um podcast onde as ideias se encontram, você conhece gente que está empreendendo de forma honesta, com valores e principalmente que tem um insight que vai fazer com que você também mude a sua forma de pensar o teu negócio. Isso é muito importante. Voltando aqui agora para falar da nossa convidada, entrevistada, é a Dalva Maria da Silva. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. A Dalva é uma amiga de longa data, gente. Ela representa uma marca de prestígio aqui no Piauí, a Gêmeas Beleza. Vamos falar muito sobre essa marca registrada, viu, pessoal, pela Quinto Rebelo, Gêmeas Beleza. E eu sempre gosto, Dalva, de começar os episódios pedindo para o entrevistado se apresentar, né? Como a gente gosta de falar no Piauí, começar do começo, né? Sim, E eu queria que a Dalva se apresentasse para o nosso público. Quem é a Dalva Maria da Silva? Bom, Ari, bom dia. Bom é dia. um prazer estar aqui, né? Muito obrigado pelo convite. E a Dalva Maria é aquela menina que veio lá do interior, né? Deixei meus pais e comecei a trabalhar com 5 anos de idade, né? Como naquela época a gente era empregada doméstica, era babá. E de lá para cá eu fui, né, dando meus primeiros passos. Maravilha. Viu? A Dalva, ela também tem uma família, tem filhas, Sim, né? sim, eu sou mãe de 3 filhos, Uhum. né? Pode falar o nome deles aí, mandar um abraço para eles aí que estão acompanhando a Tenho o gente. Davi Luan, né, que é meu filho mais velho. E tenho a Débora Luane e a Denise Luana, que são gêmeas. Que são as gêmeas. Isso. E tem todo um significado o nome Gêmeas Beleza, que nós vamos já falar mais sobre isso. Eu não Sim. vou dar spoiler agora. Sim. Mas mandar um abraço aí pro Davi, que eu vi pequeno, Davi. Isso. A Débora e a Denise, um super Inclusive, abraço. ontem ele me perguntou, mãe, mas quem é o Ari? Aí eu disse, tu lembra da Ariane? Uhum. Ah, mãe, já sei quem é. Lembrou? Lembrou. Que bom, Davi. Um abraço pra você, pra Denise e pra Débora. E pro teu esposo também, o nome Sim, dele? Antônio Luiz. Seu Antônio, um abraço, viu? Vamos lá. Dalva, começando aqui algumas perguntas sobre a sua história empreendedora. E vamos falar um pouco da infância, né? Porque todo empreendedor, pessoal, ele tem um começo, né? Sim. Isso é algo inegável. Todo mundo tem um começo. Às vezes é um começo difícil, com desafios, ou às vezes é um começo tranquilo, mas todo mundo tem um começo. E eu queria perguntar aqui para Dalva, como foi o teu começo, a infância no interior? Fala o nome do interior aí que você morava, qual era? Eu sou do interior chamado Santo Onofre, Uhum. né, na cidade de Palmeirais. Ah, Palmeirais. Os meus pais eram lavrador Uhum. e nós éramos 9 irmãos. E o meu pai, mas a minha mãe tinha assim sempre aquele negócio de dizer, eu tenho que botar para trabalhar cedo porque eu não tenho condição de criar. Uhum. E por essa razão eu saí de casa com 5 anos de idade, fui morar em um interiorzinho, também de Palmeirais, depois vim para Palmeirais. Sim. E depois vim para Teresina. Entendi. Nessa cidade, né, que você viveu, Sim. você lembra que teve um momento especial, né? A sua prima, né, Sim. lhe perguntou algo sobre a vida e você falou que queria ser empresária. Conta Isso. como foi esse momento. Foi exatamente em um dia que minha prima foi lá para casa, a gente ia brincar, né? Uhum. Aí a minha mãe disse assim, hoje só tem arroz branco para comer. Né? Eita. Aí eu disse, prima, vamos pro riacho pescar? Aí a gente foi, né? Aí chegou lá pescar de anzol. Como é bom, né, a interior. minha prima olhou para mim, assim, tão espontaneamente, e mais espontaneamente foi a minha resposta. Uhum. Quando ela perguntou, prima, quando tu crescer, tu quer ser o quê?
E eu automaticamente, Ari, eu disse assim, eu quero ser empresária. Olha só. Que ainda hoje eu tenho em memórias por que naquela época eu disse empresária, se eu não sabia nem o que era. Mas veio a palavra e você falou. Veio a palavra que em certos momentos eu paro para perceber que ali já era Deus traçando os meus caminhos. Exato. E começando a me despertar. A trazer isso para tua mente, esse pensamento. Muito bom. Exatamente. Gente, esse que a Débora está falando, do início, no interior, muitas pessoas desse momento que nos ouvem, que nos assistem, estão se identificando, porque a gente sabe que muitos de nós que habitamos em Teresina, temos origem no interior do Piauí. Sim. E que cada tempo que você viveu, a Débora viveu numa geração, eu vivi na outra, você que está nos ouvindo vive em outra, teve a sua realidade naquele momento ali. Isso. Difícil, né? Eram outros tempos, então naquela época, de fato, essa questão de trabalho infantil era muito comum, né? Os nossos pais, eles têm que trabalhar cedo. Isso. Então pegava enxada na roça com 5, 6 anos de idade. E eu até considero que eu saí de casa muito cedo, exatamente fugindo do cabo da enxada. Sim. Por um lado, foi bom, né? Pegou. Foi optar para outras experiências, né? Outras experiências, né? Eu tive muitos anos de empregada doméstica na minha vida. Passei por algumas residências que foram acolhedoras, outros nem tanto, né? Algumas de sofrimentos até. Mas assim, eu tenho um grande agradecimento pela última residência que eu morei, que eu considero que eu fui tratada como gente. Maravilha. Fala um pouco como foi isso aí. Acho que todo mundo ficou curioso agora aí. Mas antes de falar dessa residência que ele ajudou, que ele trouxe essa luz, né? Fala também para os nossos ouvintes dessas lutas que você passou antes de chegar nessa família, né? Sim. E o que você também pode compartilhar, claro, porque é algo muito íntimo, a gente também sabe que você pode falar se quiser, o que foi que aconteceu, o que também de alguma forma te ajudou a se tornar essa mulher forte que você é, corajosa, destemida, até chegar nessa família que você foi respeitada, que você foi valorizada. Como foi essa luta? Em relação a isso, Ari, eu considero muito a questão de eu vir para trabalhar em casas de família e quando eu passei alguns momentos em algumas residências que eu também não preciso citar nomes, né? Não, claro, imagina. Né? Mas eu morei na casa da minha madrinha, morei na casa de um tenente, foram assim excepcionais para mim também, né? Mas eu tive casas que eu senti tão mal. Sim. E um certo dia eu voltei para casa. E quando eu voltei para casa, eu nunca esqueço desse momento que eu disse assim, mãe, eu não quero mais voltar. Aí ela disse, você vai voltar sim. Você quer ficar aqui para ser sem vergonha. E isso, Ari, eu tomei assim como uma coisa que eu disse, eu vou provar para minha mãe que eu não vou ser sem vergonha. Então, assim, para mim, a partir daí, eu pus na minha cabeça que aquele papo que eu tive com minha prima e que aquele sonho, eu tinha que seguir ele. Para eu provar para minha mãe o contrário do que ela me disse. Olha só, gente, é um propósito que você passou a viver, né, de ter um negócio próprio, ser empreendedora, empresária. Exatamente. Lógico que isso que aconteceu, né, da sua mãe falar isso, obviamente, era um momento da vida de vocês e tal. Mas que te impulsionou a dizer assim, mamãe, eu não vou ser sem vergonha, não. Eu vou ser uma pessoa de bem, vou ser uma empresária e de sucesso. E eu até entendo que ela também disse, talvez até sem saber o que estava dizendo, né? Então, assim, para mim foi o primeiro impulso. Olha só. Para mim foi o primeiro impulso, que eu costumo dizer, Ari, que a gente ouve coisas que a gente quer, que a gente não quer, mas até aqueles que a gente não quer, ajuda você a crescer. Exatamente. E se todo mundo pudesse compreender isso, seria bom, porque nem tudo é mil maravilhas, né, Dalva? O empreendedor mesmo, nós que atendemos clientes o tempo todo, a gente está coberto todo dia de situações assim. Tem clientes que são maravilhosos, mas também tem clientes que são mais desafiadores, né? Isso, exatamente. Que é o ser humano, né, Dalva? Exatamente. Mas faz parte, viu, gente, da vida de empreendedor. As lutas, mas também vem as vitórias. Dalva, agora,
falando já da tua juventude, né? Porque nos bastidores aqui, antes de começar a gravação, você até comentou comigo, Ari, eu já comecei tão cedinho a trabalhar que eu acabei pulando a etapa da adolescência, da juventude, por conta do trabalho, né? De estar ali focado no trabalho. Mas, lá no início, sempre tem os desafios. E de que forma esses ensinamentos que você passou nessas famílias, nessas casas, elas moldaram a mulher que você é hoje, né? A empreendedora que você se tornou. Ari, eu considero que é exatamente a luta junto com o sonho e a vontade de ser alguém na vida. Né? Como eu te falei, a partir desse momento, eu pus na minha cabeça que eu poderia ser alguém. Sim. Que eu poderia ser perseguiu alguém. Esse sonho, né? Isso, para eu seguir esse sonho. E... Só aproveitando aqui o gancho, porque eu acho que tem tudo a ver com esse gancho que eu falei. Sim. Você falou que teve uma casa, uma família que foi para você assim, uma luz, né, ali naquele momento. Conta um pouco dessa família que te acolheu e também o que você pode compartilhar com a gente, que você aprendeu de mais bacana com eles e que você leva até hoje. Sim. Aconteceu na forma o seguinte. Depois que eu tive em várias residências, aí foi a época que eu disse para minha mãe que eu ia voltar para casa. Aí quando ela disse que não, que eu queria ser aquilo que eu falei, aí eu viajei para São Luís. Né? Mas eu fui para São Luís só para desaparecer um pouquinho, né? Eu não fui para trabalhar. Entendi. Inclusive, eu fui para casa de um irmão da minha mãe. Né? Aí passei um mês lá e voltei. Quando eu voltei para Palmeirais. Aí eu conheci uma família lá que ela disse assim, menina, tu não se aquieta em lugar nenhum, eu vou te levar para casa da titia. Aí eu disse, mas aonde? Aí ela falou, olha, a titia mora em Teresina, a titia é isso aqui, em Palmeirais. Só para situar aqui a gente, você tinha quantos anos aí nesse período? Na época eu tinha 15 anos. Pô, a moça, uma jovenzinha, né? Adolescente, 15 anos. Como eu te falei, eu me considero uma pessoa que eu não tive infância, eu não tive adolescência. Eu pulei essas etapas. Entendi. Né? Então, assim, eu aceitei o convite. Aí vim morar na casa do pessoal, que na época eu vim até muito curiosa, sem saber. E tu não tinha vindo em Teresina ainda? Não tinha vindo em Teresina ainda, né? Não, eu já tinha vindo para Teresina, entendi. Mas eu não conhecia essa família. Entendi. Aí eu vim, assim, meio apreensiva, sem saber. E quando eu cheguei, eu fui recebida pela família. E a família foi se identificar para mim, que era uma família de poder aquisitivo bem elevado em Palmeirais. Inclusive, na época, ele tinha sido prefeito de Palmeirais, tinha sido prefeito de Campo Maior e de José de Freitas. E eu considero que eu me encontrei. Olha, que porque legal. Porque essa residência, ela não me tratava como empregada. Inclusive, ainda hoje, eu sou tratada como a menina que morava lá em casa. Olha só. Você passou a ser parte da família, então, né? Sim, eu passei a ser parte da família. E eu me considero que eu oficializei a minha mente em ser empresária após os conselhos deles. Que interessante, Dalva, essa que, história. Que, inclusive, ele... Em memória, desembargador Antônio Almeida, Dona Zoraide Almeida ainda está viva, é meu... Pode mandar um abraço para ela aí, viu? É meu anjo, viu? É minha mãe. Eu considero, uma vez ela disse, menina, mas tu é muito danada. E eu continuo usando esse muito danada dela, quando eu a encontro. Ela me diz assim... Ave Maria, Dalva, mas tu é muito danada. E eu digo, e foi a senhora que me ajudou a ser esse danado de hoje. E esse danado no sentido de você não para, você está se reinventando, evoluindo ali, né? Exatamente. Inclusive, eu quero aqui deixar um grande abraço para a Dona Zoraide Almeida, a Solange, o Marcos e o Mauro, que é a família desembargador Antônio Almeida. Maravilha. Que eu me considero que foi o laço geral da minha vida de residências várias. Maravilha. Né? Olha, gente, isso que a Dalva está pontuando, pessoal, é seríssimo, porque
a família que o acolhe, a família que respeita, e você falou algo importante e emocionante, ela te tratou com dignidade. Dignidade, exatamente. E acredito que isso também até realçou o teu você como ser humano, né? Sim, ela me moldou. Exatamente. Ela me moldou, aquela menina que eu era, que até ela mesma me chamava, menina, o que é que tu tem que tu só vive chorando? Eu tinha mania de viver chorando. Hoje eu considero e consigo entender que naquela época eu era muito deprimida. Olha só. Né? Por tanta coisa, né, Dalva, que estava passando. Por tanta falta de amor, falta de um pai. Eu nunca tive abraço de um meu pai. Eu sei. Eu nunca tive abraço da minha mãe. E nessa família você foi acolhida, né? Eu fui acolhida. Exatamente. Que legal, viu? Gente, assim, cada história que a gente traz aqui no podcast tem essa essência única e verdadeira. Sim. Por isso que nós estamos aqui hoje gravando esse podcast, trazendo a Dalva, né, da Gêmeas Beleza. E quando eu falei, Dalva, quero você lá no podcast para contar a tua história, ela prontamente atendeu o nosso convite e agradeço mais uma vez, porque eu já conheci um pouco da história da Dalva, agora que a gente está conhecendo mais detalhes, mas é para isso, é para que vocês que nos acompanham se inspirem, que nada é fácil, minha gente. Sim. A Dalva chegou onde ela chegou hoje, com 2 lojas, com funcionários, com um nome de respeito na sociedade, não foi à toa e não foi fácil. Tudo tem uma história, então a gente traz essas histórias para incentivar, para as pessoas, principalmente os jovens, né, que precisam ouvir essas histórias e dizer assim, olha, eu também preciso construir a minha história, eu também preciso de um propósito na minha vida e perseguir esse propósito, né? Sim. Seja no empreendedorismo, seja nos estudos, seja onde for, que seja a coisa também certa, né? Uma coisa honesta. Aquilo que você se inspira para o bem. Exatamente, para o bem. Fechou bem aí a minha fala. Sim. Aí Dalva passou o tempo, Sim. a Dalva foi amadurecendo, a Dalva foi entrando no mercado de trabalho, empreendendo. E em 1988 você enveredou ali no setor público, né? Você entrou no setor público. Conta pra gente também como foi essa mudança de fase. Foi exatamente quando chegou a época de eu decidir pelo um casamento, né? Construir a minha família. Sim. Que inclusive Dona Zoraide Almeida fez assim um casamento maravilhoso. Maravilha. Eu fui me casar como se eu fosse uma filha de um desembargador. Que lindo, inclusive, bacana, viu? Inclusive, o dia do meu casamento, né, eu fui em um carro oficial para a igreja. Que Tribunal de chique, Justiça. eita, coisa boa. Tá tudo, tem foto, tem tudo, né, das memórias, né? Que legal. Tenho foto de tudo, né? E aí, Ari, foi aonde eu comecei a minha vida pública. O meu presente de casamento foi o meu emprego na Secretaria de Administração do Governo do Estado do Piauí. Que foi o primeiro ali, a abertura, né, das portas para o serviço público. A primeira abertura das portas da minha vida. Entendi. Né, para você ter um dinheirinho, para compor sua família, seguir um casamento. E aí, quando eu me casei, eu fui morar de aluguel. Graças a Deus, morei pouco tempo de aluguel, né? 9 meses. Né? Aí foi quando eu comecei a trabalhar, aí repartição pública já sabe, tem muita gente, aí um quer isso, outro quer aquilo. E eu, na época, eu não entendia de vendas. Né? Mas eu comecei a vender Avon. Olha só. Começou ali a Avon. Comecei a Avon já tinha essa, digamos, história, já tinha conhecimento, reconhecida, né? Naquela época, assim, já tinha. Sim, a Avon era naquela época muito conhecida. E aí, conhecendo algumas pessoas, inclusive uma pessoa que me incentivou a trabalhar com vendas, chama-se Vaurivane, que até hoje é minha cliente. É, né? É. Por manda um abraço pra ela aí, ela precisa ser... Vaurivane, muito obrigado, viu, amiga? Coisa boa, seu amigo incentiva a gente pro bem, né? Ela me incentivou, inclusive, quando ela me incentivou que eu começasse a vender Natura, eu disse assim, Val, mas eu não conheço os perfumes da Natura. Aí ela começou, caiaque, sintonia, todo dia. Deu uma aula. Me deu uma aula. E foi exatamente ela que me incentivou, juntamente com a Verônica. A Verinha, um abraço. Também continua sendo minha cliente. Pode mandar abraço para quem você quiser, aqui é seu espaço. E foi quando eu procurei também uma vendedora que já vendia Natura, que é a
Doroteia, que mora lá na nossa Sim, região. Professora Doroteia. Professora Doroteia, um abraço. Foi a viu? pessoa que me indicou para vender Natura. Muito bom. E aí, assim, comecei com a Avon, fui para Natura e fui... Até aí, pessoal, tudo na informalidade ainda. Vai já chegar o momento em que vai nascer a empresa. Inclusive, eu guardava meus produtos nas próprias caixas. Sim. Né? Eu não tinha ponto comercial. E uma vez eu fui para uma reunião da Avon e eu disse para minha gerente, eu nem sei o que é que eu vou comprar, porque eu não tenho encomenda de nada. Ela disse, não precisa você ter encomenda. Você vai comprar desodorante, sabonete, que é coisa que todo mundo usa. Olha só, deu já uma dica ali, Já né? me Um deu caminho. E aí foi quando eu comecei. Inclusive, eu considero muito que eu passei anos e anos sem ter lucro. Por quê? Porque o meu lucro eu já ia investindo. Entendi. Em mercadoria. No próprio negócio, No né? próprio negócio, exatamente. Entendi. Eu tô me recompondo aqui, gente, bebendo uma aguinha aqui. Vamos lá. Aqui é desse jeito, pessoal. A gente deixa o nosso entrevistado descontraído, a gente também se descontrai. Você que está nos ouvindo aí também, fique à vontade. Toma sua água também, viu? Vamos lá. E Dalva, nessa questão de empreender, eu sei que muita gente tem medo. Sim. O medo, ele atrapalha o empreendedor. Na verdade, ele é um primeiro obstáculo aí no começo. Como foi esses primeiros passos ali? Teve medo de empreender no começo? Como foi esse momento que a Dalva ainda estava na informalidade, estava rodando ali, reinvestindo o que estava entrando, estava reinvestindo. Sim. Mas como foi esses primeiros passos? Ari, os primeiros passos, eles foram difíceis para mim, né? Porque eu não tinha um espaço adequado, como eu te falei, eu ficava com meus produtos em caixas. E aí, logo, eu engravidei. Quando eu engravidei, eu abusei dos produtos. Nossa, o cheiro, né? O cheiro. Aí eu passei uns tempos sem vender. Aí, quando o menino nasceu, que foi o Davi Luan... O Davi. Aí eu voltei a vender. Né? Voltei a vender. Aí, depois, a gravidez das meninas, né? A Débora e a Denise. As gêmeas. As gêmeas. E aí, quando eu tive elas, eu continuei. Mas nessa época eu tinha muita dificuldade, né? Quando as meninas nasceram, porque eu trabalhava pela manhã. Eu sei. E aquela questão de arranjar alguém para ficar com as meninas, com os meninos, era muito difícil. A gente conseguia uma pessoa quando dava com um mês, tinha que trocar, não dava certo. Então, assim, foram momentos bem difíceis para mim. Mas mesmo assim... Não desistiu. Não desisti. A empresária estava ali. Continuei o propósito, Bacana porque a gente tá seguindo uma linha do tempo aqui, pessoal. Sim. Se você tá desde o começo, e quem não tá, vai lá pro começo para entender. No início a Dalva tinha ali desafios, dificuldades na infância, mas ela colocou na vida dela um propósito. Sim. Eu quero me tornar uma empresária de sucesso. Sim. E foi perseguindo esse propósito. Zoraide é o nome da senhora. Zoraide Almeida. A dona Zoraide falava, olha, mas tu é danada, você é inquieta, tá buscando. E ela continuou buscando, evoluindo, e hoje estou aqui contando a história dela. E essa linha do tempo trouxe a maternidade, sim, né? Nasceu Davi, depois nasceu Débora e Denise, as gêmeas. E esse desafio da mulher empreendedora, né, Dalva? Que hoje se fala muito da mulher nesse papel de liderança, nesse papel de tomar decisões. Naquela época, Dalva, como também você lidou com essa situação? De ser mulher, de estar ali lutando, batalhando. Teve desafios também por ser mulher? Sim, Ari. Muitos desafios. Mas assim, sempre tentando não desistir. Sim, né? sim. Sempre. E conciliando todas as coisas, conciliando todas as coisas. Pode falar, pode ir. Inclusive, depois, quando as meninas já tinham 5, 6 anos... Eu saí da Secretaria de Administração e passei 9 meses trabalhando no IAPEP, local maravilhoso de trabalho também. E depois eu passei a trabalhar na maternidade Dona Evangelina Rosa, onde eu passei 20 anos trabalhando com vítima de violência sexual. Uma área muito difícil. Sensível, né? Muito sensível, muito delicada. Porém, eu me encontrei. Olha só. Eu me encontrei. E foi exatamente trabalhando com as vítimas de violência sexual que eu decidi a me formar em serviço social. Voltei a estudar depois dos meninos já crescidos. Já crescidos. Olha aí, vocês mulheres e homens também, que às vezes pensam que
tive meus filhos, vou Isso. ficar aqui quieto, não vou estudar mais. A Dalva Não, eu foi procurar se voltei capacitar, a né? estudar, né? Até porque eu sentia essa necessidade. Eu Maravilha. senti essa É a formação em assistência social, né? Assistência social, isso. E tudo a ver, né, Dalva, com o que você estava ali naquele momento Sim. trabalhando, ali atendendo aquelas pessoas vulneráveis, né? Pelo momento Exatamente. que estavam passando. Exatamente. 20 anos foi lá na 20 maternidade. anos na maternidade, trabalhando história, com né, vítima Dalva? de violência sexual. N's N histórias. histórias, É, N que histórias. se a gente for É. contar, passa Vai o ser dia. outro episódio aqui, olha, e vai ser grande o episódio. Sim, Falando dessa questão da mãe, né? sim. Ali equilibrando a vida no setor público, com as vendas. Aí veio o momento que você pensou, agora eu preciso me formalizar. Sim. E aí agora a gente vai entrar já no início da empresa, né? Em 2005, né? Isso. Só que, junto com o desafio da abertura da empresa, você também teve aí a nossa saúde, né, Dalva? Isso, Conta eu pra nós tive- também como foi esse momento aí da sua eu saúde. tive assim um problema de saúde que eu passei 2 anos em tratamento Uhum. para poder descobrir qual era o meu problema. Nunca esqueço, inclusive essa semana eu tive conversando com meu filho e falei para ele quantas e quantas vezes eu não desmaiei numa parada de ônibus em frente ao hospital da Polícia Militar. Nossa. E até então não sabia o que era, ligava o meu marido e me buscar, depois me acolhia na própria maternidade, vamos botar de repouso, vamos ver. E resumindo, era um problema renal grave e de nascença. E foi descoberto E depois de foi- muita investigação, Foi assim, né? descoberto depois de muita investigação. Inclusive, eu fui a um médico que ele disse assim, o seu problema, ele pode fazer uma cirurgia, mas a cada 20 cirurgias que eu faço, somente 2 não volta o problema. Aí eu não vou me submeter a uma cirurgia dessa se eu sei que eu não vou ficar boa. Entendi. Aí conversei com uma senhora na maternidade, na época, que ela disse assim, Dalva, eu tive esse problema e eu fiz um tratamento na Casa Mata com o doutor fulano. Doutor, eu esqueci o nome dele, né? Uhum. Aí eu procurei esse médico, aí comecei novamente o meu tratamento e ele me encaminhou para um médico e disse, eu vou lhe encaminhar porque o seu caso é de cirurgia. Novamente veio a questão da cirurgia. Novamente a questão da cirurgia. Uhum. Aí eu fui procurar esse médico que ele me encaminhou. Eu fiz o acompanhamento, aí fiquei internada no Hospital São Marco, fiz umas colocação de aqueles aparelhos, né? aparelhos, pra investigar exatamente. aqui. Uhum. Eu sei que eu ainda passei eu acho que 6 meses usando, e aí foi quando ele disse, o catéter, né? Usando Sim, o catéter. catéter. Aí foi quando o médico falou, olha, o catéter é só um paliativo, mas infelizmente a gente vai ter que fazer sua cirurgia. E aí já Ai, fui meu pai. fazer... E como foi na hora que tu preparatório. recebeu a notícia da cirurgia mesmo, assim, que não tinha pra onde correr a cirurgia? Como foi que tu sentiu naquela Eu fiquei apreensiva, mas eu fiquei até sem entender. Eu não tive medo nesse momento. hora? Olha Né? só. Eu não tive medo. Eu disse, eu vou enfrentar. Até porque o que tinha me dito que ia me operar, mas que eu não ia ficar boa, eu fiquei um pouco chateada. É a forma como né? ele falou A forma também, como né, ele Dalva? falou, exatamente. É. Então, assim, doutor Augusto Fortes, O médico que fez a cirurgia. o médico que fez a minha cirurgia. A minha cirurgia demorou 7 horas Nossa, no Hospital São Marcos. Mas, assim, agradeço demais e eu considero, inclusive, ele está na minha história, Sim. de que ele me trouxe a vida de volta. Maravilha. Deus me deu. É. E eu estava considerando sem vida. Foi um anjo na tua vida esse Foi médico, um anjo né? na minha vida, exatamente. E quando foi no dia 15 de janeiro de 2005, ele fez a minha cirurgia. Passou o período da cirurgia e ele ficou, a cada 6 Acompanhando meses ali. você tem que vir. Quando eu completei 1 ano de cirurgiada, Uhum. ele disse, Dalva, venha para revisão. Aí eu fui para revisão. Quando eu cheguei na revisão, ele foi me declarar que no Piauí eu tinha sido a primeira pessoa a fazer aquela cirurgia. Olha só, e você não E sabia. eu não sabia. Nossa, assim, Dalva, que história interessante. Viu? Agradeço demais e eu nunca vou esquecer. E foi um sucesso a cirurgia, E graças foi um a Deus. sucesso, eu estou aqui, eu estou boa. Graças a Na Deus. época, o meu rim era maior do que o outro, 70%. Por quê? Porque o problema renal
que eu tinha, ele era... O rim não conseguia soltar o líquido para a bexiga. Né? Por essa razão, às vezes eu passava até o dia todo sem fazer xixi e não sentia falta. Né? E por conta disso, o canal ele foi entupindo. Sim. E o rim foi injetando o líquido e inchando. E aí gerou as consequências na nossa saúde. Tanto que eu também nunca tinha ouvido falar. E eu acho que eu nunca vou esquecer desse nome. Eu fiz uma pieloplastia renal. Olha só, rapaz. É um negócio raro então, né, Dalva? É um negócio raro. Que, inclusive, estou vendo agora a situação com o Davi. Está em tratamento e provavelmente seja o mesmo problema. É, né? Mas com fé em Deus vai dar tudo certo igual deu com você, né? Com fé. Estamos na torcida aí, Davi. Vai dar tudo certo, meu amigo. Augusto Fortes trouxe minha vida de volta. Que maravilha. Ô, história... Eu não sabia. Tá vendo como é bom esse momento aqui de você contar a história? Ele é o dono da clínica Urolito. É, né? É. Pronto. É um médico aí de referência. Isso. Mas tudo isso, você... Com certeza teve uma lição ali naquele momento, onde você viu ali uma cirurgia. Geralmente a pessoa passa um filme pela vida, né? Sim. Conta pra nós aí como foi essa experiência e como isso mudou a tua visão sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, depois dessa cirurgia. Ari, a partir dessa cirurgia, quando eu voltei pra casa, passei uns dias em casa e eu pus assim na minha cabeça, agora eu vou recomeçar minha vida. Um novo tempo. Um novo tempo. E foi exatamente quando eu decidi organizar um ponto na minha própria residência. E no dia 5 de agosto do ano de 2005, eu inaugurei minha primeira loja, Gêmeas Beleza, a primeira no loja. Renascença 2. E se você for bom aí de cálculo aí, rapidamente você vai entender que esse ano... Tá completando 20 anos de loja Gêmeas Beleza. Esse mês, na verdade, completou, né? 5 de isso, agosto 5 aí. De agosto, da formalização da Gêmeas Beleza. Iniciou ali no Renascença, já tá ali no grande seu shopping, né? Isso. E vai avançar mais com fé em Deus. Com fé em Deus. Ó, então, pessoal, assim, digamos que também esse episódio é celebrar esses 20 anos, né? É uma forma de parabenizar também a marca. Sim. Gente, 20 anos, para aí pra pensar, galera. É uma empresa que merece todo o nosso respeito e aplauso, porque hoje empreendedores tem alguns que não aguentam nem 2 anos, nem 1 ano, Exatamente. Né? Então, você para nós é uma inspiração, uma empreendedora resiliente que com 20 anos está aí no mercado firme e forte. Exatamente. Aí, Ari, assim, depois que eu dei continuidade, né, a loja Gêmeas Beleza, aí tive viagens, tive prêmio pela Natura. Sim. Cheguei a ser diamante na Natura. Eu queria falar sobre isso agora, aproveitando o gancho, porque tá aqui no roteiro justamente para falar sobre como foi essa experiência de ter ganhado um prêmio diamante pela Natura, né? E expansão, né, das lojas e tudo mais. Isso. Mas fala como foi essa experiência aí. Conta para as pessoas que não entendem o que é ser uma vendedora diamante da Natura. Uma vendedora diamante na Natura é exatamente aquela vendedora de determinados ciclos que vendem maior quantidade. Destaque, né? Destaque de vendas. Destaque de vendas, coisa boa. Exatamente. Inclusive, na época, eles chamavam volume de vendas. Né? E aí, eu fui uma das vendedoras destaque na Natura. Inclusive, agradeço também, na época, foi a minha gerente Áurea, aonde eu consegui, né, esse primeiro destaque e que veio outro problema. Eu tinha medo de viajar de avião. Medo de avião. Meu Deus do céu. Quem tem medo de avião aí, minha gente? Se tiver medo de avião. Quando chegou o convite que eu tinha que viajar para São Paulo, meu Deus, aquilo ali para mim me tirou noites de sono. Mas peraí, esse medo do avião que tu fala, já era uma coisa que tu já sempre teve ou foi ou na hora assim começou a gerar? Como foi esse medo de avião? Ou tu sendo tua mente tinha essa... Eu tinha esse medo de viajar de avião. Entendi. Porém, eu nunca tinha viajado. Entendi. Né? Depois eu fiquei me perguntando, por que eu tenho medo se eu nunca testei? Se nunca testou. E aí eu enfrentei. Eu fui para São Paulo. Hoje eu digo para vocês, viajar de avião... É maravilhoso, né, Dalva? Maravilhoso. Eu também recomendo, viu? Muito bom. É maravilhoso. Um destaque na Natura. Gente, é uma coisa inesquecível. Nossa, é uma coisa inesquecível. Eles pagam passagem de avião, pagam passagem, hotel, tudo por conta da Natura. Parabéns, a gente participa de uma festa exemplar, uma coisa maravilhosa. E são representantes de todos os estados, vendedores. De todo o Brasil. Massa. De todo o Brasil.
né? E eu consegui ser destaque na Natura por 3 anos consecutivos. Né? Agora, o ano passado eu não consegui, né? Eu caí um pouco nas vendas, mas eu acho até que porque eu já tinha muito estoque, aí diminuiu um pouco de comprar. Mas assim, é uma... Mas você continua nessa luta para poder se tornar novamente, né? Sim. E são ciclos. E eu continuo sendo diamante. Né? Só que teve alguns diamantes que venderam mais do que eu. Né? E eles limitam também a quantidade de pessoas. É só para o nosso ouvinte entender e quem nos acompanha pelo YouTube. Gente, a Dalva, o início lá, que ela já comentou, que foi na informalidade ali e tal. Sim. E aí, 2005, ela passou... Olha só, 2005 foi um ano bem desafiador. Sim. Teve a cirurgia, aí teve a abertura da loja em casa. Mas, pessoal, vocês pensam que até chegar na loja em casa foi fácil? Não. Vendedor de Avon, de Natura, galera... Porta em porta, né, Dalva? É luta. E era numa época que a internet ainda não estava bombando com Instagram, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, né? Exato. Naquela época não tinha. Então a Dalva, minha amiga, caminhou bacana, minha amiga, para poder fazer essas vendas aí, né, Dalva? Sim. Nessa luta de vendas do dia a dia, tem algum atendimento ali com a cliente, alguma história que te marcou e que tu tá lembrando que você possa compartilhar com a gente? Sim. Eu tenho uma história bem... Pode ficar à vontade, bem pode engraçada, contar. Né? Fátima Lopes, cadê você? Assim, eu vendia em casa, né? Passei, quando eu inaugurei minha loja, eu recebia cliente em casa, mas eu continuava vendendo onde eu trabalhava, continuava, às vezes, indo entregar, ainda de porta em porta. E um dia à noite eu recebi uma ligação de uma cliente, Fátima Lopes, que já era minha cliente. Eu vendia na repartição para receber no dia do pagamento. E quando foi nesse dia à noite, ela me ligou e disse assim, Dalvinha, eu tô no shopping, no Teresina Shopping, meu marido quer comprar um perfume. E eu lembrei que tu vende esse perfume. Aí me perguntou, você tem esse perfume? Eu disse, tenho. Ela disse, pois eu não vou deixar meu marido comprar aqui. Eu vou já pro Renascença comprar na sua loja. Olha. Eu disse, tudo bem, pode vir. E ela foi e chegou lá, ela disse pro marido, eu trouxe você para comprar com a Dalvinha, porque eu já compro com ela fiado. Então, porque se hoje eu tenho dinheiro, por que eu não venho comprar nela com dinheiro? Olha só, tá vendo como vale a pena a gente acreditar nas pessoas, né? A confiança, memória, né, Dalva? Confiança, exatamente. Confiança. Continua sendo minha cliente. E esse lance que você falou da venda parcelada, né? Que a gente é muito fiado, isso, parcelado, né? Na promissória, enfim. Faz parte da vida do empreendedor. A gente mesmo, aqui em Rebelo, ela parcela em boletos. Porque a gente entende que o empreendedor nem sempre tem aquela grana ali para investir à vista, né? No risco de marca. Exatamente. Então, isso faz parte. Hoje em dia, o cartão de crédito a gente pode parcelar, né? Exatamente. Mas essa história é muito interessante, muito né? Interessante. Ela marcou muito a minha vida. Muito bom. Né? Dessa cliente que pensou assim. Muito bacana. E aí, assim, após a gente inaugurar a nossa primeira loja, a gente veio para uma filial no Grande Seu. Sim. Aí, a loja do Grande Seu foi a época que chegou a pandemia. 2020, né? Foi 2019, isso, né? 2020. Aí, eu tinha que ficar pagando aluguel, mas tinha que estar com a loja fechada. Aí eu disse, não, aqui não dá, assim não tem condição. Aí eu resolvi fechar, e aí foi quando o Grande Seu Shopping já estava em construção, e eu decidi a comprar um pontinho, né? No Grande Seu Shopping. Qual é a loja lá? O número da loja? Lá é a loja 87, loja Gêmeas Beleza, número 87, na porta A do Grande Seu Shopping. Apareçam lá na loja, viu? Falem que... eu vi a Dalva no podcast da Quinta e Rebelo... Porque isso é importante. A gente incentivar os empreendedores locais, né? Ali da região sudeste, Teresina, é importante. Só fazendo uma linha do tempo aqui também, Dalva. 2005 iniciou a Gêmeas Beleza na sua casa, até então. Essa ida para o Grande Seu Shopping foi em 2000 Foi em 2020. 2020, né? Isso. E aí até então, até hoje está lá. Foi também com muitas dificuldades, porque como a gente estava no período de pandemia, tinha todo aquele protocolo, aquela limitação, a gente enfrentou muitos problemas difíceis, né, no Grande Seu Shopping. E aí depois veio a mudança de administração, né? Trouxe outros desafios, né? Outros desafios, outras normas.
Inclusive, o Grande Seu Shopping, né? Pode mandar um abraço aí pra galera aí. O Grande Seu Shopping, agora, dia 27, está completando 5 anos. Olha, a Dalva faz parte. A Gêmeas Beleza, a Dalva faz parte. Faz parte da história do Grande Seu Shopping. 5 aninhos. Claro que foram muitos desafios, mas a gente está seguindo e se reinventando. Se reinventando. Essa palavra de se reinventar faz parte da vida do empreendedor. Inclusive, aproveitar e mandar um abração aí para todo mundo do Grande Seu Shopping, a administração, outros lojistas que lá estão. Que na época teve muita gente que desistiu. Eu disse uma vez, né, quando eu via, toda semana tinha um empreendedor no Grande Seu Shopping desistindo. E eu disse até uma brincadeira, né? Semana passada eu estava conversando com o Alexandre, da Ostentação, né? E eu disse para várias pessoas na época, eu disse, eu só vou desistir se o Alexandre desistir primeiro. Então, os dois firme e forte lá. Firme e forte. Olha aí, manda um abraço aí. Essa aí. semana eu conversando com o Alexandre, ele disse, Dalvinha, agora nós vamos só seguir. Olha aí. Nós vamos só seguir. Então, seguindo, gente, eu acho massa essas histórias de gente que faz e acontece, que não desiste, que tá aí firme e forte. E aquela menina empreendedora, ou melhor, aquela menina sonhadora, que queria se tornar empresária. Hoje, olhando para toda essa história, se você, de repente, pudesse conversar com você, ainda menina, aquela menina do interior lá, Palmeirais, e pudesse contar para ela, que conselhos você daria para ela? O que você falaria para essa menina? A menina Dalva. Bom, o que eu diria para a menina Dalva hoje é sonho de criança, sonhos realizados. Olha, bem forte. Poucas palavras, mas significado. Sonhos realizados. Claro que muito sacrifício, muitos altos e baixos, né? Mas hoje eu me sinto aquela menina realizada. Exatamente. E agora, mentalizando toda a tua experiência, esse engajamento, essa mulher forte, empreendedora, que já passou por tanta experiência e que também, Dalva, você, a sua história de referência, já pode ser vista como você é uma mentora para muita gente. Você pode se considerar uma mentora, uma professora para muita gente que está começando. Eu queria que você, olhando para a câmera agora, gente, é o olho no olho, viu? Ela vai falar diretamente para você que não está nos assistindo e para quem está nos ouvindo, você ouve aí. Que conselhos ou conselho você dá para quem está começando o negócio agora, a mulheres, homens, pessoas que estão ali empreendendo? Que conselho você quer deixar para essas pessoas? Bom, Ari, o conselho que eu deixo para você que está nos assistindo, o conselho que eu dou para você que está começando é, primeiro, ter fé em Deus, crer em Deus e depois acreditar em você e fazer com amor aquilo que você quer fazer. Fazer com amor, olha só, uma palavra-chave também importante. Fazer com amor. Esses conselhos que a Dalva passou, pessoal, é de uma pessoa que tem anos e anos de experiência. Sim. Então, e que não foram fáceis, mas que era o objetivo que eu queria. Sim, né? Alcançar, realizar. E hoje eu estou aqui para dizer para você que na minha profissão de empreendedora eu sou apaixonada. Olha aí, e é apaixonada pela Gêmeas Beleza. Apaixonada pela Gêmeas Beleza. Que agora eu quero dar aqui um holofote para Gêmeas Beleza. Dalva, Gêmeas Beleza, Dalva, é sinônimo. Sim. Sinônimo, né? E uma coisa que a gente estava conversando antes de entrar aqui, antes da gravação, é que para Dalva, Gêmeas Beleza é o propósito da vida dela. Sim. É apaixonada, é o amor dela. Quando fala Gêmeas Beleza, o olho dela brilha, reluz. E, gente, hoje eu fiquei sabendo que ela trouxe pra gente aqui, eu vou até pedir licença aqui pro diretor. Diretor, me ajuda aí. Olha. Dalva, gente, ó, nessa edição do Anuário do Piauí 2023, que é pra vida toda, Sim. Não importa, 2023, mas é pra vida toda, porque tá registrado. Sim. É um material belíssimo do governo do estado, com a Fundação Otávio Miranda, que é do Grupo O Dia de Comunicação. Sim. E que a Dalva, pessoal, ela foi aqui destacada em na página 80, até memorizei a página. Página 80. Na página 80, contando a história de sucesso dela. Um exemplo de mulher empreendedora. Dalva Maria da Silva. E aqui, pessoal, só para que vocês entendam, é um relato da história da Dalva. Comecei a trabalhar no setor público
Aí ela fala, na Secretaria de Administração do Governo, em 88, passei vários anos na função de Direito, Deveres e Serviço Público. Depois no IAPEP, por último, servidora da Secretaria de Saúde do Estado, na Maternidade Evangelina Rosa, Sim, né? isso. Com incentivo das colegas de trabalho, comecei a trabalhar com vendas de produtos de beleza, perfumes, ainda com muito medo, mas não tinha conhecimento sobre o assunto. Foi neste dia que tomei a decisão de me cadastrar na Natura e procurei uma vizinha, a Doroteia, que vendia, e a mesma também me incentivou, me levando para uma reunião da Natura para me cadastrar. Fiquei vendendo meus produtos na repartição, onde trabalhava, e também de porta em porta, que é o que a vendedora, Sim. na maioria, ainda tem essa realidade, tem né? essa realidade, sim. E aqui, pessoal, eu não vou ler todo, mas esse relato é a história viva da Dalva contada. O que eu quero também destacar é que esse tipo de iniciativa, né, que foi feita aqui pelo Jornal Dia, junto com o governo, enaltece quem está aí no bastidor, quem está no dia a dia, empreendedoras que fazem e acontece. Sim. Tá aqui, ó, toda lindona aqui, ó, mostrando aqui os produtos e a marca em evidência aqui, ó, Gêmeas Beleza, Perfumaria Multimarcas. E aproveitar para falar da Gêmeas Beleza, Dalva, então, gente, só para deixar claro, esse material aqui, você pode estar, quem tiver curioso para ver a história e tudo mais, ele está disponível lá no Sistema O Dia, né? Jornal Dia, tá, pessoal? Sim. Como foram poucos exemplares entregues na época, mas ficou lá uma via desse material importante para a gente poder conhecer a história de empreendedores, né? E fala a questão das Gêmeas Beleza, toda marca também, o nome não é por acaso. Eu gosto de falar disso aqui no nossa entrevista, porque eu também trabalho com nomeação de empresas, name, que a gente chama. Sim. E para cada nome, Dalva, tem um propósito, tem uma história, um significado. Sim. Conta para nós aí, Dalva, como foi também que você escolheu o nome Gêmeas Beleza? Por que na marca tem uma borboleta? Eu já sei, viu, pessoal? Eu quero só que ela conte para vocês. Olha que curioso. E ela vai contar agora pra gente. Em relação ao nome Gêmeas Beleza, é exatamente em homenagem a minhas filhas, né? Que são gêmeas. E que esse símbolo da borboleta, ele é um símbolo de quando eu era criança. Quando eu ainda estava morando no interior, eu tinha pavor de borboleta. Aí eu pegava o cabo de vassoura e... espantava as borboletas. Espantava as borboletas. Então, assim, eu parei depois para entender que aquele medo que eu tinha de borboleta era exatamente Deus me mostrando o traçado de uma borboleta com a outra. Né? E exatamente quando nasce as gêmeas, sim, que eu fui oficializar a minha loja, coincidiu que o símbolo da minha borboleta é as mesmas duas gêmeas. Entrelaçadas uma com a outra. Olha, gente, que interessante. Uma marca surge a partir de uma visão até que Deus deu lá no passado. Lá no passado. E que trouxe... O medo foi... Coragem, força, determinação. E o símbolo lá, depois o nosso diretor vai até poder colocar, enquanto a gente fala, o símbolo da Gêmeas Beleza, é uma borboleta, mas ela tem duas cores formando. É como se ela... ela, duas borboletas, uma entrelaçada com a outra. Ali, juntinhas, né? Juntinhas. Olha aí, Denise e Débora, ó, vocês aí, homenageando. Davi, não fica com ciúme, viu, cara? Você é o primogênito, né? Sempre tem... Assim. A importância Cada também, um mas tem o seu lugar. Exatamente. Mas tem um significado, logicamente, né? Gêmeas Beleza E Ari, eu queria eu acho que... Pode ficar à vontade. Pode. Assim, eu falei que eu trabalho com a Avon e com a Natura. Eu quero deixar bem claro para todos que a loja Gêmeas Beleza hoje trabalha com 9 marcas nacionais. Isso, pode falar, faz teu merchan aí de boa. A Gêmeas Beleza trabalha com quais marcas? Assim, a Gêmeas Beleza trabalha com a Avon, a Natura, a Eudora, a Jequiti, a Raco, a Mary Kay e a Boticário. Olha, gente, olha aí, multimarcas, né? Multimarcas. E já tá lá, né? Multimarcas, multimarcas. Isso. E a gente tem, atualmente, né, a loja matriz fica no Renascença 2 e a filial fica no Grande Seu Shopping. E aproveitando o gancho, temos que mandar um abraço pro nosso Renascença, né? Sim, temos. Eu vivi lá tantos anos, um abraço, né? Inclusive, minha mãe ainda tá lá. Ainda vendia de porta em porta, um determinado dia eu recebi uma colega do bairro que disse assim: Dalva, eu estou estudando, eu preciso arrecadar dinheiro, eu quero vender contigo. Aí eu disse, vamos vender. E comecei.
E o Ari era exatamente o companheiro. O companheiro ali do lado, a Ariane. Um abraço, Valeu, Ariane, viu? E fez essa amizade, e né? fez essa amizade. Que massa. E o Ari é nosso cliente. Sim, desde. Né? Eita, acho que eu tinha o quê? 10, 11 anos? 10 anos, 11 anos. Mas é interessante, eu tava ter lembrado dessa história, né? A Ariane é uma pessoa muito querida nossa, viu, Ariane? Um abraço. Isso. Ariane, Anacleto, Júnior, Amurabi, o Anacleto. Dona Dulce, que era Dona vizinha, Dulce. que no dia da nossa inauguração da loja, eu usei ela até como escudo. Foi, né? Ah, olha aí, Dona Dulce. Demonstrando alguns produtos, demonstrando que eu fazia crochê. Sim. Na época também. E é bom lembrar da história, porque todo mundo tem um início, uma jornada, uma origem, né? E não precisa ter vergonha disso de forma nenhuma. Exatamente. Muita gente... não vou tocar nesse assunto. Não, tem que tocar a origem de todos, né? Eu gosto demais. Eu também gosto. Eu lembro, inclusive, o slogan da nossa loja é: a gente trabalha, a gente se entende. Olha aí. Tudo a ver, né? Tudo a ver. E Dava, eu também queria, assim, já estamos indo para a reta final, desmistificar um pouco aquele pensamento que alguns homens têm de pensar assim, mas eu acho que ela só vende perfume para mulher, ela só vende cosméticos para mulher, e não é só para mulher, né, Dava? Não. Deixar claro que eu sou cliente da Gêmeas Beleza, eu compro perfume lá, compro creme, compro as coisas, então... Os homens aí que acham que isso aí é coisa de mulher, negativo. O homem hoje, o homem moderno, o homem que se cuida, é um homem que tem uma qualidade de vida melhor, que tem consciência da saúde, né? Então, a galera aí, os homens, procurem também a Gêmeas Beleza. Inclusive, João Nilton, né? Aí. Nosso amigo de trabalho, é um dos homens que sempre procura produto íntimo masculino. Sim. Né? E isso é cada um cuidando de si ali. Cuidando de si. E é importante esses cuidados. A gente tem produto para todos os gostos, para todas as ocasiões. Mas deixar claro que a nossa loja ela é específica para presentes. Perfeito, né? Perfeito. Inclusive, eu também tive uma história bem interessante de um cliente que foi procurar um presente para casamento. E ele não tinha ideia do que oferecer. Aí você foi lá e a consultora de vendas. Consultora de venda. Quando a gente fala de amor, de casamento, de homem e mulher, a gente para muito para pensar no vermelho. Né? Olha aí, já deu já dei. E tudo isso é fruto de anos de experiência, de ali você também tá antenada, né, de conhecimento. Porque, assim, Ari, quando a gente vai para São Paulo, a gente vai por um destaque, mas não é fácil também, não. Você passa 3 dias lá, estudando. Estudando, exatamente. Estudando, fazendo experimentação. Inclusive, a Natura tem uma coisa que me chamou muito a atenção. A primeira vez que eu fui, depois as outras vezes, eu já sabia como era que a gente ia lidar. Mas a primeira vez que eu fui, eu achei muito impressionante. Você conhecer a produção de um perfume que ele só vai sair daqui a 3 anos. Olha, que massa, né? Vocês estão tendo ali um privilégio de conhecer. Um privilégio de conhecer, antes de saber como é feito o perfume, como é produzido, como ele é embalado, todo. Porque está na fase de desenvolvimento, né? Desenvolvimento, exatamente. Interessante. Olha, pessoal, curiosidade, ó. E só quem tem esse privilégio é quem são as representantes, né? As diamantes. As diamantes destaques. Eita. E Dalva, ainda falando de empresa, eu sei que toda mulher empresária, ela tem o lado de liderança dela. Sim. Você hoje é uma mulher que também lidera pessoas. Sim. Eu quero que você fale um pouco também como é essa mulher empreendedora que lidera, como é que você também ali passa as informações para os seus funcionários, porque cada funcionário também tem uma história, né? Sim, como é que é a Dalva líder? Conta para nós aí. Ari, eu considero que, assim, que eu sou uma líder bem flexível, né? Inclusive, na loja do Renascença, a gente tem uma funcionária, que é uma das gêmeas. Né? No Grande Seu Shopping, eu estava com 3 funcionários, eu reduzi um pouco o quadro, agora eu estou com 2. E assim, eu não me considero ser uma chefe carrasca. Eu sou uma patroa que eu me igualo com o funcionário. Sim. Claro, cada um no seu lugar. Sim. Né? Você me respeita, eu lhe respeito, eu passo o que você tem que fazer, eu escuto, eu pergunto e a gente sempre se entende. Ótimo. É importante ouvir, ser ouvido, né? Porque às vezes eu viajo, deixo a critério
Hoje, amanhã é você. Eu não estou no Piauí, em Teresina. Sim, sim. Né? Delegar as tarefas, delegar né? as tarefas, do mesmo jeito é com a Débora. Débora, hoje é você. Você resolve aí da melhor forma possível. Isso é E importante. Gente, e falar da Dalva líder é também falar da Dalva visionária. E eu quero agora, sou eu que vou dar aqui um depoimento como cliente, como parceiro e amigo. Em 2022, salvo engano, eu cheguei lá como cliente e falei para a Dalva sobre o registro da marca. Sim. E eu falei, Dalva, você tem tanto tempo já no mercado, é uma marca consolidada, vamos registrar a marca comigo? E a Dalva, lógico, procurou conhecer melhor e me explica como é isso, né? De registro de marca, como funciona, as etapas. E eu fui lá, expliquei direitinho. Prontamente, pessoal, a Dalva ela compreendeu que enquanto ela não registrasse o nome Gêmeas Beleza, ela ficaria ali vulnerável a alguém ir lá no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, registrar primeiro do que ela e depois obrigá-la a mudar o nome. Já pensou, pessoal? Uma empreendedora com 20 anos de história ter que mudar de nome porque uma outra marca foi registrada primeiro do que ela? Então, isso não aconteceu com a Dalva, graças a Deus, porque ela prontamente, compreendendo a importância de registrar a marca, contratou a Quinta e Rebelo, a gente protocolou o pedido de registro, a gente acompanhou, só que teve um desafio aí, né, Dalva? Sim, sim. No ato conclusivo de um processo, o examinador, que é o funcionário público do INPI que vai avaliar, ele cometeu uma falha. Ele indeferiu o pedido de registro da marca da Dalva com a justificativa que não fazia sentido algum. Aí, na mesma hora, eu fui lá, falei com a Dalva, expliquei ela, Ari, eu confio em você. Sim. O que temos que fazer? Vamos recorrer, Dalva, porque isso aqui foi uma decisão arbitrária. Não concordamos com isso. Exato. Entramos com recurso, aguardamos mais um ano, não foi, Dalva? Foi um pouco assim. Mas nós conseguimos a reversão da decisão para deferimento. E hoje a Dalva está aí contemplando, maravilhosa aí, com 20 anos de história, com marca registrada e crescendo cada vez mais. E quando eu falo marca registrada, a gente bate muito nessa tecla, pessoal, porque você, empreendedor que me ouve, que me assiste, tem que compreender que antes mesmo de abrir o negócio, você tem que procurar registrar a marca. Ou você que já está aí com o carro andando, como a gente fala, vamos lá, vamos parar, vamos avaliar se a minha marca tem ou não possibilidade de registrar e procure registrar o quanto antes, porque só é o dono da marca quem tem registro. Pode falar, Dalva. E falando exatamente do registro de marca, Ari, eu estava observando essa semana, quando você chamou para a gente receber a nossa placa do registro de marca, que eu percebi, Deus planeja tudo do seu tempo, da sua forma e tudo dá certo. É verdade. A registro de marca chegou exatamente quando a loja completou 20 anos. Você lembra Foi que... o nosso presente. Exatamente. Você lembra que uma vez eu estava lá na loja e você falou, Ori, será que sai até acho que a comemoração de final de ano, você queria fazer essa, tipo assim, uma surpresa, né? Uma surpresa, exatamente. E teve assim momentos, Ari, que eu fiquei, meu Deus, eu acho que não vai dar certo. Olha. Mas... Que são os pensamentos que a gente tem, mas que a gente vai vencendo com o otimismo. Ou seja, nunca é no seu tempo, mas no tempo de Deus. E olha que massa. Celebrando 20 anos de história, de sucesso, 20 anos também de desafios. Isso. Mas aí celebrando com registro de marca, com uma entrevista nesse podcast aqui que vai ser visto por muita gente, vai se inspirar na tua história. E sempre no mês de agosto. Olha aí. A loja Matriz completou 20 anos, né, que é a loja do Renascença, dia 5 de agosto. E agora, 27 de agosto, a loja do Grande Seu Shopping completa 5 anos. Rapaz, eita agosto abençoado, viu? Agosto maravilhoso. Um agosto maravilhoso. Isso. Fala também aí pra gente poder já... Eu tô falando sempre de reta final, né? A gente nunca chega a essa reta final. Porque o papo aqui, a gente é descontraído. Pode ficar à vontade. A gente começa assim, naquela... Depois vai soltando e o negócio vai ficando melhor ainda. Mas que é bom demais. Quais são as surpresas para o futuro que a Dalva está preparando para a Gêmeas Beleza? Você pode aí compartilhar com a gente alguma novidade que está vindo por aí? O que você imagina de promoções, quem sabe? Tá na reta final já, porque não, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí já tem Natal, né? Sim, O que a Dalva está preparando aí de novidade para a clientela aí? A gente vai preparar muitas novidades. Inclusive, agora, dia 27, até o dia 6 de setembro, a gente vai ter essa semana de muitas promoções no Grande Seu Shopping. Não é só a loja Gêmeas Beleza, é todo o Grande Seu Shopping. E vai ter agora o momento do Liquida Teresina.
que nós, do Grande Seu Shop, da loja Gêmeas fazem Beleza, parte. vamos fazer parte. Vai ser o 2º ano que a gente vai fazer parte do Liquida Terezinha. Cheio de prêmios, né, Liquida Terezinha? Cheio de prêmios e cheio de promoções. Olha aí, e nós pessoal. estamos com o nosso estoque preparadíssimo para receber você. Maravilha. Dalva, fala aí o @ do Instagram para que os nossos ouvintes, as ouvintes, te procurem. Como é que encontra lá no @ do Instagram? É o @loja Gêmeas Beleza Perfumaria. Então, não esquece, @lojas Gêmeas Beleza Perfumaria. Vai lá, segue no Instagram, acompanha, porque essas novidades aí que vocês estão recebendo aqui em primeira mão, vai estar tudo lá destacado, tá bom? Incentiva o empreendedor local, pessoal. É importante a gente poder olhar para o nosso empreendedor local e incentivá-lo. O Grande Seu Shopping ali, tem muita gente bacana lá, né, Dalva? Sim, o Renascença tem muita empresa no Renascença, no Disseu como um todo. Vamos incentivar. A região sudeste a gente encontra tudo. Encontra tudo, encontra tudo. Então vamos incentivar. Eu recebo muitos elogios de que a nossa loja, num bairro, você encontra de tudo na área de higiene pessoal e perfumaria. E vai todo mundo lá, né? Vai todo mundo. É onde é a tua loja, Renascença. Depois eu vou aí, vai comprar lá. Inclusive, nós temos clientes que saem do Mucambi para ir comprar no Renascença. Para você ver. Por quê? Porque a nossa loja do Renascença, ela é aberta de domingo a domingo. Massa. Quem quiser ir atender pelo WhatsApp, é só ir no Instagram que lá tem o link, né? Do WhatsApp. Vocês fazem entrega. A gente faz entrega. Olha aí, pessoal. Também. Mais um. Tá naquela correria, não pode ir pessoalmente? Manda um zap. Fazer o pedido do seu produto que a gente manda entregar na sua residência. Manda um WhatsApp e vai entregar na residência. A gente tem também, Ari, uma forma de venda que também foi a Natura que nos doou, que a gente tem uma loja online onde você compra os produtos da Natura e da Avon e recebe na sua própria residência e está comprando conosco. Olha, incentivando ali o empreendedor, lógico, comprando pela plataforma que a Natura disponibiliza, mas está tudo linkado, né? Tudo linkado. Que maravilha, minha amiga. Pessoal, a gente está já encerrando agora aqui esse momento tão bacana, tão precioso, conhecendo a história da Dalva, que eu chamo só de Dalva, né? Mas é Dalva Maria da Silva, esse tem nome e sobrenome, é uma mulher forte, uma mulher guerreira, batalhadora, mãe, esposa. Sim. E é tão bacana a gente poder celebrar, Dalva. Você tinha me falado que contar a história em um podcast está sendo a primeira vez, né? Isso. E não é só a sua primeira vez, tem outros convidados que a gente traz para cá e é a primeira vez. E para nós, pessoal, da Quinta Rebelião é uma honra podermos abrir esse espaço para empreendedores e empreendedoras contar a sua história. Sabe por quê? Porque esse material que a gente produz, ele vai ficar guardado no YouTube para sempre. Sim. No Spotify, para sempre. Então, quando alguém perguntar de repente para Dalva, como foi a tua história? Olha, eu tenho uma íntegra lá no YouTube, dá uma olhada lá, eu posso te contar aqui um resumo, mas lá tem todos os detalhes. Então isso já também gera ali para você um conteúdo importante. Esse palco, você sempre fala que aqui é o seu palco, é o palco do nosso entrevistado, e a gente faz questão de ressaltar. Todos os entrevistados que a gente tem aqui como convidados, a gente enaltece a marca, a gente traz mesmo visibilidade, porque é isso que vocês merecem, muito mais sucesso. Então, minha amiga, muito obrigado mais uma vez por participar, viu, do nosso podcast Quinta e Rebelo. Você que está aí, está nos ouvindo no carro, no Spotify, está nos vendo via YouTube, eu te agradeço pela tua audiência. Engaja aí, compartilha com a galera, né? Faz com que muitas pessoas conheçam o nosso canal. Compartilha também lá o Spotify, dá os 5 estrelas, se inscreve no nosso canal. E se você está em dúvida sobre a questão de registrar marcas, patente, direito autoral, @Quinto Rebelo, Rebelo com 2 L's. Procura a gente no Instagram, a gente está à disposição para te ajudar. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.